Irmãos, que a paz esteja convosco. Hoje nós vamos compreender o sacrifício, a missão do Filho de Deus. Vamos ler uma passagem muito conhecida da Bíblia que resume a mensagem central do Evangelho: amor, fé e salvação. Está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos até o versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus nos mostra, através deste ato, um amor imensurável e sacrificial ao entregar seu Filho mais precioso, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, para nos salvar do pecado e da morte. Seu Filho unigênito, algo muito importante para Deus, Filho único, enviado do céu, sem pecado e com o mesmo poder e natureza de Deus. Deus deu o seu Filho para vir ao mundo, viver entre nós, ser um de nós e morrer pelos nossos pecados na cruz. Em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, diz que antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se inclinou para perdoar uma mulher pecadora, lavou os pés dos seus discípulos e tantas outras demonstrações de amor. Contudo, sua maior demonstração de amor, de graça, foi quando deu a sua vida por nós. E a frase para que todo que nele crê, ou em outra versão está, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, significa que qualquer pessoa, sem importar idade ou passado, pode acreditar em Jesus Cristo como Salvador e ser salvo. Crer em Jesus é confiar que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar nova vida. E a palavra perecer fala de morte espiritual, ou seja, de viver longe de Deus para sempre. Mas Deus nos oferece uma saída, que é crer em Jesus Cristo, e não será condenado e nem separado de Deus. Então, a consequência da fé é a vida eterna. Ao entregar seu Filho, Deus demonstrou um amor incondicional por nós, disposto a sacrificar o que tinha de mais precioso por nós. Então, a salvação não é algo que conquistamos, mas que recebemos através da graça de Deus. Crer em Jesus Cristo significa aceitar esse presente e viver com esperança, paz e a certeza da vida eterna. Que grandiosidade e profundidade do amor de Deus por nós! Então, irmãos, temos que lembrar todos os dias o quanto Jesus sofreu para não sermos consumidos definitivamente pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram um ritual importante para expiar os pecados, simbolizava a necessidade de arrependimento e apontava para o sacrifício futuro de Jesus Cristo. Os sacrifícios eram considerados uma forma de mostrar que o pecado tinha um custo e a morte era a consequência do pecado. Além disso, os sacrifícios davam aos israelitas um ponto de referência para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que purificaria completamente o pecado da humanidade. O sangue de Jesus foi o sacrifício perfeito que purifica o pecado, permitindo a reconciliação com Deus. E a sua morte foi a base da redenção e da salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como diz a palavra do Senhor. Temos que entender que tudo o que fazemos tem consequência. E muitas vezes, algum erro que cometemos, um inocente irá pagar por isso. Haverá consequências. E foi isso que foi demonstrado desde antigamente, apontando para um futuro sacrifício perfeito e que nos salvou. E só estamos aqui porque o inocente morreu no nosso lugar, porque Deus deu o seu único filho para nos salvar.
Então, que sejamos gratos e possamos levar a mensagem da cruz para quem não faz nem ideia o porquê Deus nos criou. Nós fomos criados para adorar o nosso Criador, o nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós fomos também criados para edificar o seu reino, que foi a ordem de evangelização do nosso Mestre Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos criados para adorar a sua criação, o nosso próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, que nós possamos acordar todos os dias e lembrar que nós só estamos aqui porque o inocente morreu no nosso lugar. Jesus nos deu mais uma chance de viver uma nova vida e que façamos nossa parte compartilhando esse verdadeiro amor. Nós temos vários meios para isso. Podemos compartilhar versículos, apenas versículos. Podemos fazer isso pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, aqui no YouTube mesmo. Enfim, vamos pro ID de Jesus? Toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Pai, essa foi a tua palavra. Esteja conosco neste findar de mais um dia. Abençoe nosso lar, nossa família, abençoe a nossa noite, Senhor. Esteja conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.